As colinas de Canaã tremiam sob o eco distante das trombetas de guerra. O ar cheirava a poeira e sangue, e o horizonte parecia queimar sob o peso de um decreto divino que atravessava os séculos. A terra prometida, antes fértil e cheia de ídolos, tornara-se agora o campo de execução do juízo de Deus. Os cananeus haviam edificado altares a demônios. Suas cidades estavam adornadas com templos de pedra manchados por sacrifícios humanos. As crianças eram lançadas ao fogo de Moloque, e os montes eram cobertos de rituais de prostituição e sangue. Cada pedra daquele território estava contaminada com o grito dos inocentes e o riso profano dos que desafiavam o Deus vivo. Foi então que o Altíssimo falou a Josué com voz de trovão: Não farás aliança com eles, nem terás piedade. Derrubarás seus altares, quebrarás suas imagens e queimarás seus ídolos com fogo. E assim, o exército de Israel marchou, não apenas como conquistadores, mas como instrumentos do juízo eterno. Cada passo que davam sobre a terra era o eco de uma sentença proferida a gerações. O cálice da iniquidade dos cananeus estava cheio. O tempo da paciência divina havia terminado. O sol nascia sobre Jericó, e as muralhas, outrora intransponíveis, já haviam caído pelo sopro do poder de Deus. Mas aquela fora apenas a primeira das muitas cidades marcadas para o fogo. De Jericó a Ai, de Maquedá a Laquis, o som da espada de Israel soava como o trovão da justiça. As nações tremiam. Reis se uniam em alianças desesperadas, formando coalizões que tentavam resistir ao avanço de Josué. Eram dezenas de exércitos, milhares de homens, carros de ferro e escudos dourados. Mas todos caíam diante do mesmo Deus que lutava por seu povo. Em Gibeão, o céu foi testemunha de um milagre que selaria a vitória. O sol, mandado parar no meio do céu, não se moveu até que o inimigo fosse completamente destruído. Era como se o próprio tempo se curvasse diante do juízo do Senhor. O firmamento ficou em silêncio, observando o sangue correr pelas planícies. As lanças de Israel brilhavam como fogo ao entardecer. Cada golpe da espada trazia consigo uma sentença antiga, uma palavra que o próprio Deus pronunciara séculos antes. Estas nações perecerão por causa das suas abominações. Os cananeus gritavam aos seus deuses, mas o céu permanecia fechado. Baal não respondia. Astarote estava muda. Dagon havia tombado diante da arca do Deus verdadeiro. O vento levava o cheiro dos sacrifícios queimados, e com ele, a lembrança da idolatria que profanara aquela terra. Os israelitas avançavam, cidade após cidade, colina após colina. O campo de batalha se tornava o altar da purificação divina. Homens, mulheres e reis caíam sob o fio da espada, e o silêncio que seguia cada vitória era o silêncio do temor. Mas nem todos compreendiam o peso daquela guerra. Muitos viam apenas o sangue e a destruição. Poucos percebiam que o que estava acontecendo era mais do que uma conquista militar. Era o juízo do Criador sobre uma civilização que havia transformado a corrupção em culto. Josué caminhava entre os mortos e sentia o peso da glória e da ira. Ele sabia que a espada de Israel era apenas uma sombra do verdadeiro juiz. Não foi a nossa força que venceu, murmurava. Foi o Senhor que entregou as nações em nossas mãos. Enquanto o sol se punha sobre os montes de Canaã, o povo de Israel erguia altares ao Deus vivo. Cada pedra empilhada era uma lembrança, não da vitória humana, mas do poder divino que abate os soberbos e exalta os fiéis. A terra prometida estava sendo purificada, os ídolos consumidos pelo fogo, as vozes blasfemas reduzidas ao pó. E no vento que soprava entre as ruínas, podia-se ouvir um sussurro antigo, vindo das profundezas do juízo. Santo é o Senhor, que não deixa impune o pecado. O juízo sobre os cananeus não era apenas um evento histórico, era uma revelação do caráter de Deus, justo, temível e incorruptível. O mesmo fogo que consumia as nações ímpias era o que guardava o altar da aliança. E assim terminava o primeiro ciclo da purificação da terra.
o julgamento que separou os deuses falsos do Deus verdadeiro e que ensinou a Israel e ao mundo que a idolatria é sempre o prelúdio da destruição. O sol mal havia despontado sobre o vale quando o exército de Israel se ergueu novamente. O chão ainda fumegava com o sangue dos reis de Jericó e Ai, mas diante deles, outras cidades se perfilavam como fortalezas erguidas contra o céu. Canaã ainda respirava, e a respiração das nações era um sopro de desafio contra o Deus de Israel. Josué caminhava à frente das tribos. Seu rosto, marcado pela guerra, refletia não apenas a força de um comandante, mas o peso de um homem que carrega em suas mãos o julgamento do Eterno. Ele não marchava por conquista, mas por obediência. Cada golpe de espada era um decreto divino sendo cumprido. Quando chegaram a Maquedá, os 5 reis amorreus já os aguardavam. Reis que haviam jurado destruir Israel e que agora selavam seu próprio destino. Os exércitos inimigos formaram muralhas de carne e ferro. Suas bandeiras tremulavam sob o calor da ira que ainda não compreendiam. O campo se encheu de gritos, mas o céu, novamente, ficou em silêncio. Então, o juízo caiu. Não da terra, mas do alto. Nuvens densas cobriram o sol, e do firmamento começaram a cair pedras de granizo tão pesadas que quebravam escudos e esmagavam guerreiros. O próprio Deus guerreava. As vozes dos inimigos se tornaram lamentos, e suas fileiras se dispersaram diante da força que nenhum homem podia conter. A terra tremeu, e o terror se espalhou como um vento cortante. Josué ergueu a espada ao céu e clamou diante de todos: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o milagre aconteceu. O tempo parou. O sol permaneceu imóvel no firmamento, e o dia se prolongou até que o juízo estivesse completo. Durante horas que pareciam eternas, Israel avançou sobre seus inimigos. Nenhum pôde escapar. Os reis foram encontrados escondidos em cavernas e lançados ao chão, onde Josué os pisou com os pés diante do povo, dizendo: Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. E ali, sob o brilho imóvel do sol, as coroas caíram. O sangue se uniu à terra e o medo se espalhou por toda Canaã. A notícia da destruição correu como fogo entre os montes. As cidades tremiam. Reis e sacerdotes ofereciam sacrifícios aos seus deuses, clamando por socorro. Mas os ídolos continuavam mudos, imóveis, impotentes. O terror não vinha de homens, mas do Deus que os céus e a terra não podiam conter. Em Laquis, as muralhas foram consumidas pelo fogo. Em Eglon, o chão se abriu sob os mortos. Em Hebron, o rei foi abatido no portão. E em Debir, os templos dos ídolos foram reduzidos a cinzas diante do olhar do povo que já não ousava levantar a voz. Cada cidade era tomada, purificada e entregue às chamas. As colinas se cobriam de fumaça. Era como se o próprio inferno tivesse vindo à superfície para testemunhar o peso da justiça divina. Os anciãos de Israel, ao verem o que o Senhor fazia, choravam de temor. Alguns se prostravam, outros mal conseguiam falar. É terrível cair nas mãos do Deus vivo, murmurou um deles com o rosto no pó. Mas Josué compreendia que aquele juízo não era crueldade, e sim correção. As nações haviam mergulhado em trevas profundas, e Deus estava limpando o solo onde seu nome seria plantado. Cada altar destruído era o fim de uma mentira. Cada espada levantada, o cumprimento de uma promessa antiga. No 10º dia da campanha, Israel chegou a Hazor, a mais poderosa das cidades cananeias, o trono do rei Jabim. O povo tremia ao contemplar seus muros imensos e suas torres erguendo-se como lanças contra o céu. Mas o Senhor falou: Não temas, Josué, hoje entregarei tudo em tuas mãos. E mais uma vez, o fogo desceu. Os cavalos foram derrubados. Os carros de ferro se tornaram montes de cinzas. O rei de Hazor caiu pela espada, e a cidade, outrora o coração da idolatria, foi consumida pelas chamas, até não restar pedra sobre pedra.
O juízo de Deus agora se espalhava como um rio entre as montanhas, alcançando cada vale, cada templo, cada povo que havia zombado da sua santidade. Era o fim da era dos falsos deuses. Enquanto os guerreiros limpavam suas espadas e o povo erguia altares de pedra, o crepúsculo se aproximava. As colinas ardiam em brasas e o céu se tingia de vermelho, não apenas pelo sangue, mas pela glória que pairava sobre tudo. Josué, solitário, subiu a uma das colinas e contemplou a vastidão da terra que o Senhor havia entregue. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sabia que aquele não era o triunfo dos fortes, mas o juízo do justo. E então ele falou ao vento, como quem conversa com o próprio Deus. Hoje a terra foi lavada, mas um dia ela será julgada novamente, não por espadas nem por pedras, mas por fogo eterno. Aquelas palavras soaram como profecia. O juízo sobre Canaã era apenas o primeiro eco de um julgamento maior, aquele que viria sobre toda a humanidade, quando o Cordeiro voltasse para separar a luz das trevas. As ruínas dos cananeus, cobertas de cinza e silêncio, tornaram-se testemunhas eternas da santidade de Deus. Aquele que não poupara as nações ímpias, também não pouparia seu próprio povo, se este se desviasse. O vento noturno soprou entre as ruínas, levando consigo um lamento antigo, um aviso gravado nas pedras queimadas. O Senhor é paciente, mas o tempo da paciência tem um fim. O sol descia sobre as ruínas fumegantes de Canaã. O ar cheirava a cinza e ferro. Entre os montes, apenas o vento ousava falar, um sussurro que soava como lamento antigo, lembrando aos que sobreviveram que a terra havia sido julgada. O exército de Israel permanecia em silêncio. Nenhum cântico, nenhum grito de vitória. Apenas o som distante das chamas devorando o que restara das cidades amaldiçoadas. Era o peso do juízo pairando sobre o campo. O peso de uma justiça que não celebra o sangue, mas o purifica. Josué, o servo do Altíssimo, ergueu os olhos para o horizonte. Lá, onde o sol tocava as colinas, via-se a sombra de Jericó desfeita, o eco de Ai apagado, e o trono de Azor, outrora o coração do orgulho cananeu, transformado em pó. Atrás dele, os anciãos contemplavam a cena com temor. Nenhum homem ousava questionar, pois sabiam, a espada de Israel era naquele tempo a espada de Deus. Nos dias em que o Senhor ordenou a destruição das nações, muitos tremiam. Por que tamanha ira? Por que não lhes fora dado perdão? Mas os profetas e escribas registraram. Estas nações haviam enchido a taça da sua iniquidade. Seus deuses exigiam sacrifícios humanos. Suas mãos estavam manchadas de sangue infantil. As colinas ressoavam com cânticos de prostituição ritual. E o fogo de Baal queimava carne viva diante dos altares de pedra. Por séculos, o Altíssimo suportara. Por gerações enviara sinais e advertências. Mas quando o cálice se transbordou, o tempo da paciência se transformou em tempo de julgamento. Canaã não foi destruída por vingança, mas por justiça, para que a corrupção não se alastrasse como lepra entre o povo eleito. Israel seria um espelho de santidade, e a terra prometida, um altar purificado. As tribos marcharam conforme a ordem divina. Judá ao sul, Efraim ao norte, Manassés entre os montes. Cada cidade fortificada caiu sob o mesmo decreto. Nada deixareis com vida que respire. As muralhas de Debir desmoronaram. As lanças atravessaram Laques. O rei de Hebron foi pendurado ao entardecer. E quando o sol baixava, os guerreiros de Israel cravavam as estacas do acampamento no chão manchado de sangue. E Josué erguia o estandarte do Senhor sobre cada ruína, proclamando: aqui o Altíssimo reinou em juízo, mas o terror não era apenas físico, era espiritual, pois os céus pareciam estremecer a cada golpe. Era como se os próprios anjos contemplassem a execução da justiça divina e se calassem em temor. Havia algo cósmico naquele extermínio, algo que transcendeu o campo de batalha. A destruição dos cananeus não era apenas a conquista de um território,
Era a purificação de uma era, um prelúdio do que viria. O prenúncio do último juízo. Quando tudo cessou, Josué caminhou até o vale de Merom, onde jaziam os corpos dos reis derrotados. 7 coroas de bronze brilhavam à luz do crepúsculo. Ele se prostrou em silêncio, e sua alma se dividiu entre o horror e a reverência. Senhor, murmurou, tu ordenaste, e nós obedecemos. Mas quem poderá permanecer diante do teu furor? E o Espírito respondeu no silêncio do vento: somente o sangue inocente pode deter o fogo da minha santidade. Essas palavras ecoaram nos séculos seguintes, até que um novo Josué, Yeshua, o Cristo, erguesse seu próprio sangue diante do trono, não para destruir as nações, mas para redimi-las. Há um mistério escondido nas cinzas de Canaã. Cada cidade queimada era uma sombra do julgamento final. Cada altar derrubado era um prenúncio da queda dos ídolos do mundo. Cada espada desembainhada anunciava a vinda do Cordeiro, aquele que traria fogo não apenas sobre a carne, mas sobre o espírito. No tempo do fim, dizem as Escrituras, o Senhor voltará com um exército semelhante, não mais de homens, mas de anjos, não mais de lanças, mas de relâmpagos. As nações se levantarão como outrora os reis de Canaã, e a terra tremerá sob o peso do juízo. E mais uma vez, o grito ecoará nos céus. O cálice da iniquidade transbordou. Mas naquele dia, o sangue que salva e o fogo que consome serão o mesmo, pois Cristo, o Cordeiro e o Leão, reunirá os justos e lançará fora a corrupção das eras, como Israel lançou fora as cidades de Canaã. As cinzas da terra prometida tornaram-se sementes de uma promessa eterna, que o reino de Deus não se edifica sobre o pecado, mas sobre o arrependimento, que a santidade é o fundamento da vitória, e que todo ídolo, visível ou oculto, há de cair diante do fogo divino. Josué compreendeu isso. Por isso, antes de morrer, reuniu o povo e disse: escolhei hoje a quem servireis, aos deuses que pereceram sob a espada, ou ao Senhor que vos libertou do Egito. E o povo respondeu: serviremos ao Senhor. Mas as gerações seguintes esqueceram. E assim como Canaã fora julgada, Israel também o seria. Pois a espada do Altíssimo não faz acepção de povos, mas pesa sobre toda a carne que se volta contra a sua santidade. Eis o mistério do juízo. O mesmo Deus que ordena a destruição também oferece redenção. O mesmo fogo que consome o ímpio purifica o santo. O mesmo sangue que mancha o chão das guerras anuncia o sangue que correria no Gólgota. O sangue que não clama por vingança, mas por perdão. O juízo de Canaã foi o reflexo de uma verdade eterna. A justiça de Deus é absoluta, porque seu amor é puro. Por isso, quando o último inimigo for vencido, não com espadas, mas com a palavra, então o eco de Canaã se calará para sempre. E sobre as ruínas do mundo antigo, nascerá a nova Jerusalém, onde nenhuma idolatria poderá entrar. Até lá, cada crente é chamado a lutar sua própria guerra santa, não contra povos, mas contra os deuses escondidos dentro de si, pois o coração humano é o campo onde o Altíssimo continua travando suas batalhas. O vento ainda sopra sobre as colinas da antiga Canaã. Se alguém escuta com atenção, pode ouvir o murmúrio das pedras queimadas. Lembra-te, ó homem, que o pecado tem voz, e ela clama por juízo. Mas entre esse clamor há outro som, mais suave, mais profundo, o som do sangue do Cordeiro que sussurra: está consumado. Assim termina a história das nações condenadas. Mas o eco do juízo e o chamado à santidade continuam ressoando, pois o Deus que julgou Canaã ainda fala, e quando ele falar novamente, nenhuma muralha permanecerá de pé.